Doutor, qual tipo de rinoplastia você realiza? Essa pergunta é muito frequente e por isso hoje eu vou dedicar esse episódio para falar tudo para você. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico, especialista e apaixonado em rinoplastia, e eu quero te convidar para ficar comigo nos próximos minutos, entender um pouquinho sobre esse mundo que é tão fascinante. Antes de mais nada, quero te convidar já para, caso você ainda não tenha se inscrito no nosso canal, vem aqui embaixo, se inscreva no canal, curta, compartilhe com seus amigos se essa informação foi importante para você e também ative o sininho para que você seja notificada sempre que nós fizermos um conteúdo novo especial. Mas vamos lá, para entender quais são os tipos de rinoplastia e quais os tipos de rinoplastia eu realizo, eu vou te contar um pouquinho sobre a história da rinoplastia. Isso vai clarear um pouco para você. Mas basicamente, lá atrás, a rinoplastia não começou como uma cirurgia estética, começou sim como uma cirurgia reconstrutora, principalmente para reconstruir o nariz e a face dos soldados que foram mutilados na Primeira Guerra Mundial. Pouco tempo depois, o mesmo autor que desenvolveu essas técnicas de reconstrução, chamado Sir Harold Gillis, é um neozelandês que morava na Inglaterra na época da Primeira Guerra, ele começou a desenvolver técnicas para rinoplastia estética, tanto que ele é chamado pai da cirurgia plástica moderna e o pai da rinoplastia. A partir dele e alguns dos seus descendentes, dentre eles um cara chamado Joseph, começou a desenvolver a técnica. E quando a gente fala da primeira forma de operar o nariz, a gente fala a técnica de Joseph. O que significa isso? É a famosa rinoplastia redutora. De uma maneira simples para você entender, imaginando que naquela população europeia, a maioria das pessoas tem um nariz um pouco mais projetado, grande, a cirurgia de uma maneira muito simplista cortava e reduzia o tamanho do nariz. Mas ela não se importava com as estruturas que davam suporte, sustentação para o nariz. Então era uma cirurgia inclusive simples, rápida, muitas das vezes em menos de uma hora fazia essa cirurgia e que às vezes até no ato final do procedimento cirúrgico apresentava um bom resultado. Mas aquele nariz que tinha sido reduzido de qualquer maneira, ele era um nariz muito frágil e começava a apresentar diversas deformidades ao longo da sua cicatrização. Quais eram essas deformidades? Às vezes, irregularidades no dorso, às vezes uma retração da ponta para cima, fazendo o nariz ficar excessivamente rodado, que a gente chama de um narizinho de tomada, o nariz de porco, uma deformidade com tortuosidade da ponta para um lado e para o outro, uma esqueletização dessa ponta em relação à asa, e é daí, por exemplo, que a gente fala aqueles famosos narizes de Michael Jackson. O Michael Jackson, ele operou o nariz diversas vezes e aparentemente a cada procedimento que ele fazia, mais piorava o nariz. Porque ainda não entendiam que para eu desestruturar o nariz, depois eu precisaria dar estrutura e força para esse nariz suportar essas possíveis deformidades e se tornar um nariz estavelmente belo. Então, a rinoplastia antiga, que era chamada de rinoplastia redutora, fazia bons resultados em intervalo curto, mas porém deformidades a médio e longo prazo. E as pessoas começaram a entender que quanto mais eu opero, pior fica. Por isso que morriam de medo de fazer uma nova rinoplastia. A partir desses problemas, que alguns autores, alguns cirurgiões foram desenvolvendo a técnica e daí surgiu a rinoplastia estruturada. Qual era o conceito? Se para resolver alguns problemas do nariz, dorso, ponta, eu reduzo ele, mas eu desestruturo, vamos então reestruturar. E começou a utilizar a cartilagem do próprio paciente, principalmente do septo, para fazer umas vigas de suporte, de sustentação para o dorso, para a ponta, para que a partir daí esse nariz ficasse bonito no ato cirúrgico, mas também mantivesse bonito ao longo dos meses e anos. A rinoplastia estruturada, então, ela é hoje ainda o carro-chefe de realização de uma rinoplastia. Sempre que eu vejo o nariz muito feio ou muito deformado, eu vou precisar mudar completamente as características dele, então eu meio que desestruturo ele inteiro para reconstruir um nariz bonito e uso uma rinoplastia estruturada. Quando, por exemplo, eu pego casos reparadores, rinoplastias secundárias, terciárias, quaternárias, narizes que foram já múltiplas vezes operados, com certeza esses narizes já têm a sua anatomia totalmente distorcida e alterada e por isso eu vou ter que estruturar esse nariz do zero. Também vou fazer uma rinoplastia estruturada. Ah, Leandro, mas essa então é a melhor técnica?
é essa que você faz? Durante os meus 2 anos de fellowship em rinoplastia, eu aprendi foi exatamente isso. Rinoplastia estruturada para casos primários e casos reparadores secundários em diante. Quando eu fiquei em Chicago com o Dr. Yumi, ele só fazia na época rinoplastia estruturada e essa é a minha base e é como se fosse uma modo de dizer o meu conforto, a minha zona de segurança. Mas o que mudou de lá para cá? Nos últimos 5 a 7 anos, entenderam um conceito novo que na minha opinião é essencial. Então se antes eu reduzia e desestruturava muito o nariz e por isso ele deformava, então por isso eu tinha que reestruturá-lo, por que então a gente não desenvolver uma técnica que desestruture pouco ou não desestruture o nariz? Porque aí eu não vou precisar tanto de estruturação. Entende que a história ela vai nos ensinando como foi evoluindo essa técnica? A partir daí surgiu o que nós chamamos de rinoplastia preservadora. Esse é um termo muito feliz, porque vai mostrar que eu vou tentar preservar o máximo do nariz, o que tem de bom no nariz. Então, desde o ato de abertura e dissecção do nariz, eu tomo cuidado para não destruir os ligamentos de sustentação. Eu tento fazer técnicas de abaixamento do dorso sem abrir todo o dorso para não ter que reestruturar ele todo novamente. Eu uso alguns conceitos para montar a minha ponta sem precisar de tantos enxertos, tantas estacas de cartilagem. Ah, então a rinoplastia preservadora agora é o melhor? Não, porque para ela dar certo exclusivamente uma rinoplastia preservadora, eu preciso de um nariz com cartilagens muito fortes e boas, pele geralmente média ou fina. E no nosso país, um país totalmente miscigenado, que tem pacientes brancos com peles muito pesadas, cartilagens muito fracas, essa técnica não cabe tão bem. Mas onde essa técnica é boa? Nos narizes europeus, nos narizes turcos, por exemplo. Então lá é o carro-chefe a rinoplastia preservadora. E aqui no Brasil, o que nós desenvolvemos é o que nós chamamos de rinoplastia por técnica híbrida. O que é isso, Leandro? Eu tento, sempre que possível, resolver os problemas do dorso do nariz com a técnica preservadora, preservando a beleza e as linhas dorsais de um nariz que já é naturalmente belo, e guardo a minha cartilagem para estruturar muito bem a ponta, para que não haja perda de rotação ou projeção da ponta. Assim, eu vou ter um nariz que vai suportar o peso da pele na ponta e manter uma ponta linda por anos, para que a gente faça uma única rinoplastia, mas não vou ter uma demanda tão grande de uso de cartilagem. Com isso é bom? É maravilhoso, porque em caso de narizes primários, ou seja, que nunca foram operados, eu consigo resolver 80, 90% dos casos apenas com a cartilagem do septo, independente de quanto ele vai me dar. Enquanto pessoas que estruturam demais o nariz, só tem essa técnica nas mãos, precisam muitas vezes utilizar a cartilagem de costela. Gosto sim da cartilagem de costela como uma segunda opção e como a primeira opção para a reconstrução total dos narizes secundários. Então, Leandro, como você define a sua técnica? Eu observo o nariz, se ele tem muitas deformidades e ele precisa ser inteiro reestruturado, vou fazer uma rinoplastia exclusivamente estruturada, ou nos casos secundários. Se o nariz tem características belas do dorso, apenas só é alto, mas as linhas são legais, eu vou tentar fazer isso, uma rinoplastia híbrida, que hoje para mim é o padrão ouro na resolução da maioria dos meus casos de rinoplastias primárias. Espero que você tenha gostado um pouquinho sobre essa informação, que apesar de técnica, ela é muito interessante e eu acho que talvez vai te deixar mais esclarecido quando você vier aqui consultar com a gente e eu poder te explicar, olha, no seu caso, por conta disso ou daquilo, eu vou usar tal técnica. Eu sei que no final das contas, para o paciente não interessa às vezes tanto a técnica, mas sim o resultado final. Mas eu te garanto que eu tendo em mãos as 3 possibilidades de técnica, rinoplastia estruturada, rinoplastia preservadora e principalmente a rinoplastia híbrida, eu vou tentar sempre resolver o seu nariz com o menor uso de cartilagem possível, o que traz um melhor resultado e ao mesmo tempo uma menor possibilidade de uso de cartilagem costela, que a gente sabe que ela tem algumas complicaçõezinhas a mais do que quando a gente não precisa utilizá-la. Enfim, eu vou individualizar o tratamento para oferecer o melhor para você. Espero que tenham gostado desse vídeo. A historinha ensina muito para nós, tá? Nos sigam no Instagram, @dr.leandroaguiar, doutor.leandroaguiar. Vai ser um prazer ter você em todos os nossos canais, seja no YouTube, seja no TikTok, seja no Instagram. A gente tem muito conteúdo a te oferecer e fique ligado que já já a gente tem mais conteúdo, mais episódios sobre essa jornada fascinante que é a rinoplastia.